Você já se perguntou o que acontece com quem nunca ouviu falar de Jesus? Paulo vai responder isso nessa parte do capítulo de Romanos 10. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, já deixa o seu like e bora para mais um vídeo. Olá, eu sou o Ângelo Castellani e se você gosta de estudar a Bíblia de forma clara, profunda, mas simples, esse canal aqui é para você. Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal, na segunda, na quarta e na sexta-feira, às 19 horas. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos entender o papel da missão, da pregação e da resposta humana no que diz respeito à salvação. Paulo traz uma afirmação: o evangelho é para todos, judeus e gentios, mas como eles irão crer se nunca ouvirem? Bora mergulhar nesse capítulo a partir do versículo 12. Diz assim: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Paulo mostra que não há nenhuma distinção entre o judeu e o gentio. E para a gente entender isso, eu quero te lembrar rapidamente. Quando a gente fala de judeu, quando Paulo está falando dos judeus, ele está falando da nação eleita, do povo que Deus escolheu para começar todas as coisas na humanidade. E quando ele está falando de gentios, ele está falando de todos os povos que não fazem parte desse primeiro povo eleito, todos os povos que não são judeus. Isso inclui os gregos, os bárbaros da época, os romanos, e inclui todos nós hoje, brasileiros, entre outras nações que não são a nação de Israel. Então é isso que Paulo ele está falando, e ele está mostrando que Jesus, que Deus, não faz distinção entre os judeus e os gentios, porque havia isso na mentalidade dos judeus daquela época na igreja, de acharem que eles eram os únicos que seriam salvos, que eram o único povo escolhido de Deus. E Paulo está desconstruindo isso, mostrando que não há nenhuma distinção entre judeus e gentios diante de Deus, e que, pelo contrário, Deus é rico para com todos os que o invocam. Então não importa se é judeu ou se é gentio, o que importa é se invoca, se busca a Deus. E aqueles que buscam a Deus, Deus é rico para com esses, porque está escrito, é o que Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todo aquele que buscar o Senhor, todo aquele que colocar sua confiança em Jesus, todo aquele que clamar pelo nome de Jesus, esse será salvo. E aí Paulo agora vai trazer esse papel que nós, a Igreja de Cristo, temos, que é de pregar o Evangelho. Acompanhe aí comigo o versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então Paulo aqui mostra um ciclo, que é serem enviados, pregarem o Evangelho, ouvirem o Evangelho e invocarem o nome do Senhor. E aí ele traz essa reflexão para aquela igreja e para nós hoje. Primeiro, como invocarão alguém que eles nunca ouviram falar? Ou seja, para eles invocarem o nome de Jesus e receberem a salvação, primeiro eles precisam ouvir a respeito desse Jesus. Eles precisam ouvir o evangelho de Jesus, a boa notícia que Jesus trouxe ao mundo. E para que eles ouçam, é preciso que alguém pregue. Então Paulo está trazendo essa responsabilidade para a igreja. Vocês precisam pregar para que as pessoas ouçam e, ao ouvirem, invoquem o nome do Senhor. Mas como as pessoas também irão pregar se eles não forem enviados? O
que Paulo está querendo trazer? Lembra que eu te falei lá no primeiro vídeo que o intuito de Paulo, também com aquela igreja, também com essa carta, é fazer com que essa igreja o enviasse para pregar o evangelho na Espanha, ou seja, enviasse ele, sustentasse ele financeiramente para pregar o evangelho na Espanha. Paulo está mostrando a responsabilidade que a igreja tem de enviar pessoas para pregar o evangelho, aqueles que ainda não ouviram do evangelho. Então existem pregadores no nosso contexto hoje, existem missionários, existem pessoas que têm esse dom de Deus de ir anunciar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, mas essas pessoas precisam que a igreja os envie. Precisam que a igreja assuma essa responsabilidade de enviar essas pessoas aos povos ainda não alcançados, para que essas pessoas preguem o evangelho. E ao pregarem o evangelho, as pessoas ouçam a boa notícia de Jesus e ao ouvirem, invoquem o nome do Senhor. É isso que Paulo está mostrando nesse capítulo, a responsabilidade do cristão e da igreja em pregar e anunciar o evangelho, para que aqueles que ainda não foram alcançados possam ouvir e crer em Jesus. É isso que Paulo mostra nesses versículos. Mas eu te pergunto, todos que ouvirem irão crer e serem salvos? Não. Muitos vão ouvir e não vão obedecer, não vão acreditar, não vão colocar a sua fé em Jesus. Mas Paulo vai mostrar que Deus já sabia disso e mesmo assim ele envia essas pessoas para pregar o evangelho. Paulo vai encerrar esse capítulo com uma afirmação forte. Só ouvir não adianta. Só ouvir não traz salvação. E ele vai mostrar que a nação eleita, o povo de Israel, ouviu a mensagem de Jesus, mas rejeitou. Acompanhe aí então comigo a partir do versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então Paulo ele mostra que Isaías, um profeta do Antigo Testamento, já havia profetizado que as pessoas ouviriam o evangelho e nem todas iriam crer. Então Paulo está mostrando que Deus já sabia disso, que alguns iriam receber o evangelho e iriam rejeitar o evangelho, não iriam acreditar no evangelho. Mas Paulo também afirma que a fé ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, a pregação da palavra de Deus, a pregação da boa notícia de Jesus, a pregação do evangelho tem o poder de gerar fé no coração das pessoas. É isso que Paulo está falando nesse versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. E ele continua, olha o versículo 18. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Paulo mostra que o evangelho vai alcançar toda a terra, todas as nações, todos irão ouvir a respeito de Jesus. Quando ele traz isso do Antigo Testamento, que a voz deles serão espalhadas por toda a terra. Ou seja, aqueles que pregam a mensagem de Deus, aqueles que Deus envia, irão pregar o evangelho no decorrer dos séculos para toda a terra. E mesmo assim, muitos não irão obedecer, não irão crer. E isso, Paulo está mostrando que Israel tem conhecimento disso. Ou seja, que a nação eleita, ela tem conhecimento de que a mensagem de Deus, que a mensagem de Cristo está se espalhando por toda a terra e mesmo assim eles não acreditam em Cristo. Eles não conseguem confiar em Cristo. Isso que Paulo está mostrando. Ele diz aqui que Deus ele está usando também os gentios para provocar ciúme
em Israel. O que é isso? Que as nações da terra, aqueles que antes não eram escolhidos, como a gente já viu, eles irão crer em Deus, eles irão servir a Deus, eles irão confiar em Jesus. E a nação eleita, a nação de Israel, vai ficar sabendo disso, vai ver esses outros povos que antes não eram eleitos servindo a Deus e irão sentir ciúmes desse povo. Irão pensar, eles estão servindo o Deus que era para nós servir. Eles estão adorando o nosso Deus, eles estão sendo abençoados pelo nosso Deus e nós estamos aqui sem receber as bênçãos de Deus. É isso que Paulo está mostrando que vai acontecer em algum momento da história, que Deus está usando também os gentios para provocar ciúme em Israel, na nação eleita. E Paulo continua ali, versículo 20. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz, todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Olha então Paulo mostrando mais uma vez, usando o exemplo de um profeta do Antigo Testamento, falando que Deus foi encontrado por nós, os gentios, por nós que não o procurava. Ou seja, Paulo está mostrando que os judeus, zelosos da lei, zelosos por Deus, mas um zelo sem entendimento, como a gente viu no vídeo anterior, eles que buscavam a Deus, mas sem entendimento, não encontraram a Deus. Mas os gentios, que tinham seus outros deuses, seus outros ídolos, que buscavam outros deuses, e não o Deus de Israel, esses encontraram a Deus. A esses Deus se revelou. E isso chegou ao conhecimento de Israel. E não só isso. Paulo diz que Isaías profetizou que Deus estendeu a mão todos os dias para Israel, mas Israel foi rebelde e foi desobediente. Ou seja, rejeitou essa mão estendida de Deus, rejeitou a Deus quando rejeitaram também o Filho de Deus, a Jesus Cristo. Então Paulo está trazendo isso à tona para aquela igreja e trazendo isso para nós hoje, para mostrar mais uma vez que a justificação é por meio da fé. É por meio dessa confiança no Filho de Deus que Deus enviou ao mundo. E que a igreja tem essa responsabilidade de enviar pessoas para pregar esse evangelho, para que as pessoas, ao ouvirem esse evangelho, decidam se querem ou não acreditar nesse evangelho. E aqueles que acreditarem invocarão o nome do Senhor, invocarão a Jesus e serão salvos por Deus, receberão essa justiça que vem pela fé. Quando eles acreditarem na mensagem daqueles que foram enviados, receberão de Deus essa justificação por meio da fé. É isso que Paulo está trabalhando nesse final do capítulo 10. Mas antes da gente continuar, eu quero compartilhar com você uma novidade. Eu estou preparando um estudo de toda a carta de Romanos em formato de e-book. Tudo isso que a gente tem estudado aqui nesses vídeos, toda a carta de Romanos vai estar nesse e-book preparado para você. E assim que estiver pronto, vai estar disponível aqui no primeiro link da descrição para que você possa adquirir esse e-book e nos abençoar e também ser abençoado por meio desse estudo. Então, se você gosta de riscar, de anotar, de marcar, esse e-book vai ser muito bom para você. Então, assim que estiver disponível, já olhe aqui no primeiro link da descrição e adquira esse e-book, vai nos abençoar muito. Mas eu te pergunto, o povo eleito, a nação de Israel, ouviu o evangelho e mesmo assim rejeitou. E será que Deus abriu mão deles para sempre? Será que eles não serão salvos? E Paulo vai responder isso em Romanos 11, de uma forma misteriosa e com um final glorioso. E eu te espero segunda-feira que vem, às 19 horas, aqui no canal para a gente estudar esse capítulo, que é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia e da carta de Romanos. Então já ativa o sininho, se inscreve, deixa aqui também o seu like, deixa um comentário do que você tem achado desse estudo, isso nos ajuda demais. E compartilha esse vídeo com alguém, com um amigo, com alguém da sua igreja ou no grupo da sua igreja. Nos ajude a alcançar mais pessoas e enraizar a fé dessas pessoas em Jesus. Vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo, segunda-feira, às 19 horas, aqui no canal.